Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que encontrou esperança, sabe onde? No lugar mais sombrio que se pode imaginar. O nome dele é Viktor Frankl, um psiquiatra que com a própria vida nos mostrou uma coisa incrível, que o propósito não é algo que a gente acha por aí, mas sim algo que a gente constrói mesmo quando tudo parece perdido, mesmo no meio do sofrimento mais absurdo. Pois é, tudo começa com aquela pergunta, talvez a mais fundamental de todas, né? Qual é o sentido da vida? Poxa, essa é uma questão que move a gente há milênios. Muita gente procura a resposta no prazer, no sucesso, na grana, mas a jornada do Viktor Frankl, olha, ela aponta para um caminho completamente diferente. E olha só a versão que o próprio Frankl fez dessa pergunta. Só que ela não nasceu numa poltrona confortável de um consultório, não. Ela foi forjada no coração de um campo de concentração. Essa frase dele já mostra o tamanho da coisa, né? Para ele, encontrar um sentido não era uma questão filosófica, uma abstração. Era literalmente uma questão de vida ou morte. Bom, para a gente conseguir entender a grande descoberta do Frankl, primeiro a gente precisa acompanhar a jornada dele, a sua descida às trevas. A nossa história começa na Viena de antes da guerra. Pensa num lugar que era um fervo cultural, intelectual, mas já dava para sentir uma sombra terrível se aproximando no horizonte. E era nesse mundo que vivia o Frankl. Imagina só, um neurologista e psiquiatra, jovem, brilhante, super promissor, já mergulhado de cabeça nas grandes discussões da psicoterapia da época, ele tinha assim uma carreira fantástica pela frente, numa das cidades mais incríveis do mundo para se estar naquele momento. E aí, a história dá uma virada brusca. A Alemanha nazista anexa a Áustria e a vida para os judeus como Frankl se torna basicamente impossível. E ele consegue uma chance de ouro, um visto para ir para os Estados Unidos para segurança. Mas, e os pais dele, já idosos? Eles não podiam ir. Então ele se viu diante de uma escolha, nossa, impossível. A carreira e a própria segurança, ou o dever, o amor pela família. E a forma como ele tomou essa decisão olha, é de arrepiar. Em casa, cheio de dúvidas, sem saber o que fazer, ele vê um pedaço de mármore. O pai dele tinha pegado esse mármore dos escombros da maior sinagoga de Viena, que tinha sido destruída pelos nazistas. E nesse pedaço de pedra estava gravado uma parte do mandamento honra teu pai e a tua mãe. Para ele, aquilo foi como um sinal do céu. Naquele momento, ele decidiu, deixou o visto expirar e ficou. Essa decisão, claro, levou ele e a família direto para o meio do pesadelo. Eles foram deportados. E esses nomes aí, Theresienstadt, Auschwitz, não são só nomes numa lista, né? São os campos de concentração onde o Frankl ficou preso. Onde ele perdeu simplesmente tudo: o pai, a mãe, o irmão e a esposa dele. E as chances eram mínimas. Para se ter uma ideia, em Auschwitz, a probabilidade de sobreviver era de 1 em 20. 1 em 20. É uma coisa assustadora de se pensar. Agora, a pergunta é: diante de uma situação de desesperança praticamente total, como é que alguém encontra um motivo para continuar vivendo? E é justamente aí, no fundo do poço da existência humana, que o Frankl faz a sua descoberta mais importante: a grande virada de chave. Ele percebe que existe uma única coisa, que os seus captores não podiam de jeito nenhum tirar dele. Essa é a tal da última liberdade humana. A ideia é a seguinte: mesmo quando tiram tudo da gente, nossa casa, nossa família, nossa dignidade, tudo, ainda resta uma liberdade. A liberdade de escolher a nossa atitude, de escolher como a gente vai responder àquela situação. É a escolha entre se entregar à amargura e ao desespero ou buscar um sentido até mesmo ali, no meio daquele sofrimento todo. E olha, isso não era só uma teoria, uma filosofia. O Frankl viu isso acontecer na prática, ali ao redor dele. Ele observou que os prisioneiros que simplesmente desistiam, que perdiam a esperança, geralmente eram os primeiros a morrer. Agora, aqueles que se agarravam a um propósito futuro, sabe, a ideia de reencontrar alguém que amavam, de terminar um trabalho importante, esses tinham uma chance muito, mas muito maior de sobreviver. Essa vontade de encontrar um sentido dava a eles uma força extra para continuar. Então, depois da libertação, quando o pesadelo acaba, Frankl volta para Viena. E ele faz uma coisa incrível. Ele transforma toda aquela experiência terrível num presente para a humanidade. Ele cria uma nova abordagem de psicoterapia, que ele chamou de logoterapia. E logos, para quem não sabe, é a palavra grega para sentido. Faz todo sentido, né? Para a gente entender bem a ideia dele, é legal colocar lado a lado com os outros gigantes da psicoterapia de Viena.
Freud e Adler. Mas o Frankl chegou com uma ideia diferente. Basicamente, enquanto Freud dizia que a nossa principal motivação é a busca pelo prazer, e Adler dizia que era a busca pelo poder, o Frankl veio e disse: não, a nossa força motriz primária, o que realmente nos move, é a busca por um sentido. É o que ele batizou de vontade de sentido. E o que acontece quando essa nossa vontade de sentido não é atendida? Quando a gente se sente frustrado nessa busca? O resultado, segundo Frankl, é o que ele chamou de vazio existencial, aquela sensação de que a vida não tem sentido, um vazio por dentro. Para ele, essa era a principal neurose, a principal doença da era moderna, muito mais até do que a frustração sexual, que era o grande tema na época do Freud. Tá, mas e aí? Como é que a gente combate esse vazio? A boa notícia é que o Frankl não deixou a gente só com o diagnóstico do problema. Ele também deu a receita. A logoterapia, na verdade, oferece um guia bem prático para que cada um de nós possa encontrar o seu próprio sentido na vida. O Frankl basicamente desenhou 3 caminhos principais para a gente encontrar esse sentido. O primeiro é criando um trabalho ou fazendo alguma coisa, sabe? É o que a gente dá para o mundo. O segundo caminho é vivendo uma experiência, recebendo algo do mundo, como, por exemplo, amar alguém de verdade ou se encantar com a beleza da natureza. E o terceiro caminho, que talvez seja o mais profundo de todos, é a atitude que a gente toma diante daquele sofrimento que não tem como evitar. E para ilustrar esse terceiro caminho, tem uma história que o próprio Frankl contava que é simplesmente genial. Ele atendeu um médico já idoso que estava arrasado, não conseguia superar a morte da esposa. Aí o Frankl perguntou para ele: doutor, o que teria acontecido se o senhor tivesse morrido primeiro? O médico respondeu na hora que a esposa dele teria sofrido horrores. E aí o Frankl disse: então, veja bem, ela foi poupada desse sofrimento todo. E foi o senhor quem a poupou, mesmo que o preço para isso seja o senhor ter que sobreviver e sentir a dor da saudade. Cara, na hora, o sofrimento daquele homem ganhou um novo sentido, virou um sacrifício por amor. No fim das contas, a mensagem principal do Frankl é de uma resiliência, de uma esperança que é inacreditável. É como essa árvore crescendo no meio de um lugar que parece não ter vida. O sentido pode ser encontrado até nas situações mais difíceis que a gente possa imaginar. A questão não é evitar o sofrimento, porque muitas vezes não dá. A questão é encontrar um propósito dentro dele. E para fechar, o Frankl faz uma inversão genial daquela pergunta lá do começo. Ele diz que a gente tem que parar de perguntar o que nós esperamos da vida. A verdadeira pergunta é: o que a vida espera de nós? Cada dia, cada momento, é a vida nos fazendo essa pergunta. E as nossas atitudes, as nossas escolhas são a nossa resposta. Então essa pergunta final não é mais sobre o Frankl, é sobre cada um de nós. Que resposta a gente vai dar?